O comer sangue é algo polêmico. Nos dias atuais, pouco se fala sobre esse tema. Então nós vimos a necessidade de abordarmos esse tema com transparência, com equilíbrio e o mais importante, com a Bíblia aberta. Nesse vídeo de hoje, nós veremos algumas coisas muito importantes sobre essa prática. Você sabe aonde surgiu essa proibição? Você sabe quais eram os povos que tinham como algo normal comer sangue? Nós veremos tudo isso hoje. Te prepara, pega a tua Bíblia, que vem muita coisa boa aí pela frente. Vamos para os povos antigos, em primeiro lugar. Os babilônicos, eles comiam sangue, os cananeus comiam sangue, os filisteus comiam sangue. E detalhe, nós precisamos entender que Abraão, ele vivia na Mesopotâmia e antes de Deus chamar Abraão, para Abraão também era algo comum essa prática de comer o sangue. Aonde é que vieram algumas restrições e para quais os povos que vieram essas restrições? A proibição de comer sangue, ela vem antes da lei escrita. Então isso não é algo assim bobinho. E nós, os cristãos dos dias atuais, podemos ou não podemos comer sangue. Você que está me assistindo aí e gosta daquela cabidela, você deve estar em apuros, pensando, rapaz, será que eu vou continuar comendo a minha cabidela, aquele sangue de galinha, que tem muita gente que gosta de comer aquele sangue de galinha cozido. Particularmente eu não gosto. E respeito quem gosta, mas eu não gosto não. A buchada com sangue e o sangue em si. Tem gente que come o sangue cozido. Eu, particularmente, nunca comi e não tenho vontade de comer. Então, Gênesis 9, versículo 4, diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Para quem está sendo dada essa instrução aqui, esse mandamento? Para Noé e para os seus descendentes. Então, veja, nesse período aqui já existia a lei escrita. Moisés já existia? Não, Moisés não existia. Então, perceba, nem Abraão existia ainda. Então, a proibição de comer sangue foi dado via oral, na lei oral, entregue a Noé. Aí depois vem a lei escrita, entregue para Moisés. Grave isso aí no seu coração e na sua mente. Na lei oral já existia a proibição de não se comer sangue. Vamos ver agora a lei escrita, entregue a Moisés e ao povo judeu, ou seja, uma lei agora judaica está na Torá, algo muito importante, porque não é só que não pode, como nós falávamos para os nossos filhos antigamente, por ignorância. Pai, por que não pode? Não pode porque não pode. Não. Não pode porque é um mandamento. E vamos ver o porquê não pode comer o sangue. Aqui em Levítico 17, versículo 10, diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, veja, não só alguém da casa de Israel, do sangue judaico, estrangeiros também, ou seja, qualquer pessoa que vivesse no meio do povo judeu, mesmo sendo um estrangeiro, precisava obedecer a essa ordem de Deus, a esse mandamento de Deus. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e o eliminarei do seu povo. Então veja que é um mandamento muito sério. Versículo 11. Olha o porquê. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que o tenho dado a vós para fazer
expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Então, quem dá a vida é Deus. A vida é dada por Deus, Deus pode tirar a vida, e aqui, nos sacrifícios para expiação, o sangue era entregue a Deus, porque se a vida vem de Deus, a vida volta para Deus. Então, é algo que deve ser praticado. Aqui a gente vê falando para os judeus e os estrangeiros que estão também no meio do povo judeu. Aí agora você se pergunta, porque não chegamos ainda no pacto da graça. Até agora, vimos, através da lei oral dada a Noé e seus descendentes, através de Moisés, essa lei sendo entregue para os judeus e os estrangeiros que viviam no meio do povo judeu, porque os estrangeiros também precisavam praticar para não trazer um mau hábito no meio do povo judeu. Porque se tem um estrangeiro fazendo, vai fomentar outros a fazer, vai ser uma má associação. Então, até os estrangeiros precisavam praticar. Se não pratica, vai ser eliminado do meio do povo de Deus. E agora vamos para o Novo Testamento, que é o que mais vai direcionar acerca do povo de Deus, a igreja, nós que somos cristãos. Aqui, Atos 15 é algo muito importante, porque aqui é o primeiro concílio regional, aqui o concílio de Jerusalém, aonde vai se determinar quando os gentios entram na fé, porque antes a fé só era para os judeus, para os israelitas ou hebreus, e os gentios entram na fé e agora vai se questionar o que é que a gente impõe para os gentios que estão entrando na fé. A gente vai impor o sábado, eles precisam obedecer o decálogo, os 10 mandamentos, eles precisam viver a prática da tradição dos anciãos, 613 leis criadas pelos anciãos. O que é que a gente impõe? Vamos para o Concílio de Jerusalém, um concílio muito importante na hora de admitir os cristãos gentios, um povo que até então era rejeitado, mas agora Deus usa Pedro para pregar para Cornélio. Pedro informa isso para a igreja, mas na frente se levanta Paulo como o apóstolo dos gentios. Mas aqui no concílio de Jerusalém, vamos ver Tiago e Pedro como os cabeças da igreja, definindo o que vai impor para o gentio que se converte, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele vai precisar praticar a lei de Moisés para ser aceito ou não. Então, esse concílio regional de Jerusalém foi algo de definição com relação ao que o cristão gentil pode ou não pode fazer. Eu aconselho que você leia completo, para você ver aqui toda a dinâmica do concílio. Atos 15, versículo 20. Isso aqui já o Espírito Santo definindo ali, dando para Pedro, para Tiago, para os irmãos da igreja de Jerusalém, o que vai impor e o que não vai impor para o cristão gentil, o gentil que entrou na fé. Aí no versículo 20 diz assim: mas escreve-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, ou seja, todo tipo de idolatria, comida sacrificada a ídolo, não comam, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Aí veja no versículo 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então aqui a conclusão é essa: não vamos impor sábado, não vamos impor sacrifícios, não, porque isso aí passou. A lei cerimonial passou. Os sábados, podemos falar sobre isso em outro vídeo depois, apontava para Cristo, mas eu quero enfatizar aqui: não poderão comer comidas sacrificadas aos ídolos, não poderão comer o sangue. Então, para os dias de hoje, é muito importante que você saiba disso. Existe ainda a proibição no pacto da graça
que o cristão ele não pode comer sangue. Nos dias de hoje, temos ainda pessoas na Ásia que comem sangue. É, hoje, o povo gentil, aqui no Brasil, eles gostam muito do sangue. Tem muitas pessoas que não abrem mão de uma galinha cabidela, de uma buchada aqui no Nordeste, no Sul, no Sudeste também. Mas o cristão não pode comer sangue. E se o cristão comer o sangue, o que é que acontece? Ele está em pecado. E se ele permanecer no pecado, ele vai ter sérios problemas, porque nós sabemos que os mandamentos não são algo, é discutível. Se eu quiser comer, eu como. Não. A Bíblia é clara, não pode comer sangue. Teve um acontecimento, esse acontecimento ele está lá em 1 Samuel 14, versículo 31 ao 34. O povo de Israel foram para a batalha contra os filisteus. E eles foram em jejum. Eles venceram aquela batalha e eles pegaram os despojos da guerra, ou seja, os animais, aí nos despojos vinha animais, ovelhas, boi, eles tinham, quando Deus não mandava matar tudo, eles podiam levar para casa. E eles tiveram ali acesso aos despojos de guerra e, com fome, eles mataram e não esperaram o sangue escorrer por completo. E veja como isso é algo sério. Veja o que é que vai narrar aqui o texto. Naquele dia, depois de os israelitas terem ferido aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, o povo estava exausto, em extremo, cansado, fraco, com fome. 32. O povo lançou-se ao despojo e, tomando ovelhas, bois e bezerros, degolaram-no no chão e os comeram com sangue. Não é que comeram cru, não, gente, por favor. O texto aqui, ele não vai ser exaustivo, porque assou na brasa, fez um churrasco. Não, foi assado, claro, não comeram cru. Mas não esperaram o sangue escorrer todo. Aí, versículo 33. Então o anunciaram a Saul. Alguém foi lá em Saul e disse para Saul, na época rei de Israel: Vê, o povo peca contra o Senhor, comendo carne com sangue. Disse ele: procedestes deslealmente. Ou seja, Saul disse: procedestes deslealmente. Versículo 34. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um do seu boi ou a sua ovelha, degolai-os aqui e comei. Não pequeis. Todo o povo trouxe de noite cada um do seu boi e os degolaram ali. Ou seja, trouxeram, degolaram, esperaram o sangue escorrer e comeram sem o sangue. Veja como é algo totalmente explícito na palavra de Deus, que não se pode comer comida ou carne com sangue. Vimos que as culturas pagãs, elas tinham essa prática, mas quando Deus começa fazendo suas alianças, ele, através da tradição oral, da lei oral que era entregue de boca, os homens pararam de comer sangue. Com a lei escrita entregue a Moisés, foi proibido e explicado, vimos isso, o porquê não se pode comer a carne com sangue, nem a carne com sangue, nem a carne estrangulada. Tem que sangrar para que o sangue escorra todinho. Talvez você goste daquela carne mal passada, que fica vermelhinha. Algumas pessoas dizem, olha, isso aí é pecado porque você está comendo carne com sangue. Não, aquilo não é o sangue, é o suco da carne. O sangue já foi escorrido. Então, quem gosta de comer sua carne mal passada, não fique aí pensando que não pode, que tem que comer a carne queimada seca, porque senão estará em pecado. Não, o sangue é tirado na hora do abate. Então, não fique com medo de comer sua carne um pouco mal passada ou mal passada. Acredito que não restou dúvida, certo? Que o cristão ele não pode comer carne com sangue,
nem animais que foram estrangulados, que não foi retirado o sangue. Importante também falar isso, que algumas culturas antigas, como os cananeus, filisteus, babilônicos, nos dias de hoje também, gente na África, gente na Ásia, que acreditam que comer o sangue traz para eles a força do animal ou até mesmo a vida do animal. Isso aí é uma crença, né? Então você cristão está esclarecido. Você não pode comer sangue. Se você comer, você estará em pecado. Depois de aprender através das escrituras, se você comer, aí é que você está no pecado. Num pecado pesado mesmo, porque você já sabe que não pode. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Curta, comenta e compartilha esse vídeo para que outras pessoas fiquem sabendo dessas verdades bíblicas aqui e que fujam do sangue para que não entrem em pecado. E quem entra em pecado entra em apuros. Tchau, que Deus te abençoe.